Procura alguém próximo a você, pode ser até do lado ou atrás, na frente, mas era bom que fosse alguém que você não conhecesse. Se você não conhece, pergunta o nome dele. Se precisa levantar, pode levantar, porque senão você tem que fazer todo um contorcionismo, né? Tem que fazer toda uma ginástica para virar para trás assim. Vai dar cãibra, hein? Cuidado. E não vai faltar no trabalho amanhã eu falar, pô, fui na igreja, aí o pastor falou para fazer uma atividade física ali, eu travei o pescoço. Você vai olhar, mas por que você sentou? Você vai olhar para essa pessoa e se você não conhece, vai perguntar o nome dela, e eu vou te pedir para falar algo para ela, amém? Você vai falar para ela assim: ora que melhora, irmão. Fala mais uma vez: ora que melhora. É o título da palavra de hoje. Tem muita gente que não quer saber de orar, mas quer a bênção. Que negócio é esse? A pessoa quer ver os filhos na igreja, mas não coloca os seus filhos todos os dias no altar de Deus em oração. A pessoa quer que o marido melhora, mas não ora pelo marido. O marido quer que a mulher melhora, mas não ora pela esposa. Que coisa louca é essa, né? Mas quer que melhora. Não é capaz de investir o mínimo de esforço para receber a provisão de Deus, a promessa de Deus. Eu comecei a perceber que tem muita gente folgada dentro da igreja. Pastor, faz uma oração por mim. Quando na verdade, se ela fizesse a oração, resolvia metade do problema. Procura essa pessoa de novo, fala assim: ora que melhora. A pessoa quer a solução, mas não quer pagar o preço de oração. E a Bíblia nos ensina que a oração é uma arma poderosa, que infelizmente tem sido desprezada por muitos, amados. Deus falou que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, eu vou ser promovido, mas não ora pela empresa, não ora pelo chefe, que é o camarada através do qual Deus vai te abençoar ou te honrar ali dentro. Então a oração, infelizmente, tem sido deixada de lado. Por quê? Porque essa geração é uma geração preguiçosa. E uma boa parte dessa preguiça tem a ver com a internet. Eu vou te falar por quê. Eu estava, amanhã, aliás, eu vou fazer a prova da faculdade. Eu fiz essa semana, na segunda-feira de manhã. Tive que acordar cedo para ir para o escritório e fazer uma atividade de estudo da faculdade em hebraico. Alguém já tentou estudar hebraico? Cara, não dá. Eu falei, vamos lá, né? E aí, você começa a perceber que você digita na internet assuntos sobre pensadores, sobre professores, sobre filósofos, sobre ateus. Você digita o nome, aparece tudo ali. E você consegue as respostas, você consegue fazer atividade, você encontra a informação que você precisa para fazer aquela atividade, quase que instantaneamente. Se você tiver uma internet boa na tua casa, que eu tenho certeza que você tem, amém? Porque tem muita gente que está abrindo mão de outras coisas para pagar uma internet melhor, mais rápida, né, em casa, né? Mas se você tiver uma boa internet da tua casa, você digita e você tem acesso a informações quase que instantaneamente. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? E isso faz com que muita gente se acostume com esse padrão e não queira pagar um preço mínimo necessário. Então repete comigo: existe um preço mínimo que é necessário ser pago.
E não por obrigação, mas por entendimento, por conhecimento, é o que nós vamos fazer aqui hoje. Então, qual que é o objetivo dessa palavra? Não é exortar ninguém. O objetivo dessa palavra é despertar você para que você faça aquilo que você consegue fazer. Fala para o teu irmão, chegou o tempo de deixar de ser preguiçoso, irmão. Pastor, vem aqui em casa fazer uma visita, ora por nós. Pastor, vem na minha empresa, viu? Faz uma oração pela minha empresa, as coisas não vão bem. Minha irmã, você pode fazer isso. Tá, então não precisa de pastor, para que eu vou na igreja? Não vou mais na igreja. É tudo que você queria ouvir, né? Não. O papel do pastor é fazer exatamente esse, ensinar você a ter vergonha na cara. O papel do pastor é te exortar no amor. O papel do pastor é te ensinar a Bíblia. E a Bíblia me ensina que quando eu oro, Deus responde. Mas se você não ora, você não tem respostas. E aí você quer que o teu pastor vá lá e ore por você, porque você não quer fazer aquilo que você pode fazer. Então o ponto é exatamente esse, é te despertar para que você comece a fazer aquilo que você pode fazer. Não fique esperando de pessoas, que pessoas façam por você aquilo que você tem acesso. Pastor ensina, pastor alimenta, pastor protege, pastor conduz. Mas quando o assunto é oração, meu irmão, você vai perceber que na Bíblia, homens de Deus como esse que nós vamos ler hoje aqui, um exemplo, dentre tantos outros, amém? Que não foram buscar auxílio fora. Homens que se voltaram para Deus e começaram a orar e clamar insistentemente, até que Deus ouviu a oração e respondeu e fez o que precisava ser feito. Mas que pagaram o preço de oração. Eu quero ver um quadro diferente nas minhas finanças, mas não coloca as finanças na luz, não coloca no altar, não ora. Amém? Então a oração é fundamental nessa caminhada, meu irmão. A prática da oração, o tempo de oração, o entendimento sobre a importância da oração tem sim sido deixado de lado. Por quê? Um dos motivos principais, preguiça. É mais fácil mandar uma mensagem para o pastor e falar: pastor, o que eu faço? Do que orar e buscar uma direção de Deus. Não sou eu quem tomo decisões por você, eu te ensino a palavra, eu oro por você, eu te abençoo, eu vou te acompanhar, a gente vai andar junto, mas tem coisas que você tem que ouvir de Deus. Fala para alguém próximo a você, tem coisas que nós precisamos ouvir de Deus. E quando que nós fazemos isso? Quando nós paramos para orar. O problema é que o povo não quer parar para orar. A prova disso, marca uma reunião de oração domingo de manhã às 9 da manhã, vê quantas pessoas vêm. Querem a bênção, mas não querem orar. Você marca uma reunião de oração, isso tem mudado aqui na igreja, glória a Deus por isso, amém? Mas você marca uma reunião de oração, tem muita gente que não vem. Por quê? Está orando em casa? Não. Porque acha que não precisa investir tempo em oração. Porque não quer orar, porque não sabe orar. Então faz que nem os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus chegaram para Jesus, se eu não me engano, acho que é Lucas 11. Não está na palavra de hoje, mas eles disseram o quê? Nos ensina a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Então o Senhor pode te ensinar a orar, mas você precisa buscar esse caminho de aprendizado. Por quê? Como é que pode um irmão com 5 anos de igreja, 2 anos de igreja, ter vergonha de orar? Não é que tem vergonha de orar não, é porque cara de pau não desenvolveu esse caminho de oração na caminhada cristã até hoje. Você pede para a pessoa, viu, vem cá, vamos fazer uma refeição aqui na Reforma, vem fazer uma oração. Ai não, eu tenho vergonha. A pessoa ela se contorce, ela se esconde, ela vai para trás da mesa, mas orar, meu Deus.
como se fosse um bicho de 7 cabeças. Fala para o teu irmão, orar não é um bicho de 7 cabeças. Orar é falar com Deus. Agora pare e pensa, se orar é falar com Deus, se eu não oro, eu não tenho intimidade com Deus. E se eu não tenho intimidade com Deus, eu não sei o que Ele quer para mim. Porque eu tenho intimidade com a minha esposa, a gente se entende, a gente conversa sobre coisas. Tem pessoas que eu tenho intimidade que eu conheço no olhar. Marido e mulher sabem o que eu estou falando. Basta um olhar da sua esposa, você já sabe se ela está te aprovando ou não. É assim ou não é? Basta um olhar da tua esposa, você já sabe se ela quer dormir ou se ela quer mais alguma coisa. Tipo... A minha já nem olha mais, ela já vira. Tipo, não vem. Deixa eu dormir. É assim. Quando você tem intimidade, você consegue discernir o que está acontecendo. Se você tem intimidade com Deus, você sabe que é o que Ele espera de você. Quando você não tem intimidade, você está longe. E aí você fica precisando de pessoas que têm intimidade para fazer a ponte. Quem está entendendo? Aí você pede para um líder, ô líder, ora pelo meu emprego. Por quê? Porque você sabe que ele tem condições de fazer o que você poderia fazer, mas você está com preguiça de fazer. Tudo bem, amados? Gênesis 25, versículo 19. Acompanha comigo. Gênesis 25, 19. Acharam aí? E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou insistentemente. Grifa isso. Em outras traduções você vai achar que Isaque orou instantemente. Quem tem essa tradução? Instantemente. Mas tem uma outra tradução que fica mais clara para nós, uma linguagem mais comum para nós, que fala que ele orou insistentemente. Essa daqui, ó. Quem tem essa? Percebeu? É bom que você marque para daí não sair falando, pastor está se contradizendo com a Bíblia. São traduções diferentes, tudo bem? Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amados, a chave é esse versículo aqui, 21, pode deixar na projeção. Primeiro, deixa na projeção para mim, por favor, coloca lá. Primeiro você percebe que havia um problema, no versículo 19, versículo 20, conta um pouco da genealogia, do histórico de Isaque, amém? Filho de Abraão, casou com fulana de tal, filha de não sei quem, nananana. Mas o problema era isso aqui, ó. Isaque tinha um grande problema. Ele casou com a mulher que ele acreditava ser a escolhida de Deus para ele. Só que está claro aqui que ela não poderia gerar, e obviamente tudo aquilo que estava sobre toda essa herança genealógica, né, dos pais e tal, não aconteceria, porque havia um problema sério, um problema grave, principalmente naqueles dias, se a pessoa não conseguisse gerar, não conseguisse produzir, amém? Só que a Bíblia mostra a atitude de Isaque. A Bíblia mostra alguém orando sem descansar, alguém insistente querendo algo. Quem aqui conhece alguém insistente?
O meu filho é insistente. Ele puxou alguém. A tua também é? A minha filha, quando eu falo não e tal, ela vira, ela aceita, talvez pela idade, e amém. Não é para agora, para depois, que seja. Agora o meu filho, ele chega a irritar de tanto que ele pede. Mas insiste, mas insiste, mas insiste, mas insiste. Minha mãe está aí? Não veio hoje, e perdeu a bênção, olha lá. Mas insiste, e eu vejo nele alguém, sabe? Eu falo, rapaz do céu, isso daí é praga de mãe. Só pode ser, não é? E ele insiste, mas insiste, ele chega a irritar. E em alguns casos, por causa de tanta insistência, eu acabo cedendo. Só que agora nós mudamos a tática em casa. Então, pode insistir quando você quiser. Eu sou mais insistente que você, de mim você não vai ganhar. É não e não, acabou. Então já começou a abrir o bico, entendeu? Ele já viu que não adianta insistir tanto. Mas se você trouxer essa situação, essa realidade para um cenário como esse, a Bíblia fala que Isaac foi insistente com Deus, em oração. E o que é uma pessoa insistente? Presta muita atenção que eu vou te dizer. Pedir, o que é insistir? Pedir novamente algo a alguém, apesar de já ter recebido uma ou várias recusas. Tem muita criança aqui que sabe o que eu estou falando. Pediu uma vez, pediu duas vezes, a mãe falou não, e você está lá, mãe, eu quero, mas mãe, puxa, vai me ajudar, puxa, mãe, vai me ajudar no meu ministério, puxa, mãe, não sei o quê, puxa, pai, exatamente isso é insistir, você sabe o que é isso, né? Insistir, apesar de já ter recebido não, tentar várias vezes, forçar algo, determinação na realização de alguma tarefa, não desistir. Então existe sim um ponto negativo da insistência, mas também existem pontos bons da insistência. A pessoa que insiste, ela não desiste facilmente. Repete, a pessoa que insiste, não desiste facilmente. Um exemplo, se você está paquerando alguém, se você está realmente interessado por ela, o primeiro não, muito provavelmente, vai ser mais para fazer para dar uma desbaratinada, para ver até que ponto você quer. Aprende, filho. A maioria dos nãos não é não, é quase um sim. Mas daí, a mulher dá aquela segurada para ver até que ponto você vai investir. Amém? Se você for um tanga frouxa, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai virar as costas com o rabinho no meio das pernas. Eu vou buscar a primeira que fala assim na primeira para mim. Você está louco? Porque mulher fácil também não é bom, né? Mulher fácil não é bom. Eu falo isso para homem e para mulher aqui, porque mulher não pode ser fácil. Mulher tem que se dar o valor. Mulher não pode cair no primeiro chaveco, né? Ainda mais os chavequinhos que a gente tem visto aí, meu Deus, tem que caprichar, irmão. Então, se você não insiste nesse propósito, o que acontece? Você perde a bênção, irmão. Vamos sair do cenário sentimental? Vamos para o cenário profissional? Quem é que já trabalhou com vendas? Muita gente. Existe um ditado, né, ou um percentual, como você quiser falar, ou achar que tem que ser, que diz que quando você sai para trabalhar, sai para vender, a cada 10 nãos que você ouve, você recebe um sim. Você recebe um sim. Então eu saía para trabalhar, quando eu entendi isso, o cara não estava nem aí para os não que eu recebia. Quando eu chegava no 8, no 9, eu sabia, está chegando a hora de eu tirar um pedido. Tinha vezes, cara, que eu chegava às 8 da manhã em Campinas, na porta do cliente, e vendia o que eu precisava vender na semana.
Mas na maioria das vezes era não, 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 sim. Por quê? Você vai aprendendo, né? Porque tinha muito cliente que não me conhecia, que falava não para mim na minha primeira visita, para ver se eu voltava na segunda. Aí tinha os mais difíceis que falavam não na segunda vez. E aí o que eu fazia? Porque eu era insistente? Eu deixava de ir nele? Não, eu ia na terceira vez. Eu ia na quarta vez. Eu saía à noite do cliente. Mas cara, tô aqui, ó. O que acontecia? Ele via em mim alguém que passaria regularmente na empresa dele, alguém que ele poderia dar uma chance. E aí eu começava a vender naquela empresa. Quem está entendendo? Ou seja, porque havia uma insistência, eu recebia a bênção. Na caminhada cristã não é diferente. Você pode analisar no cenário emocional, no cenário profissional, no espiritual é a mesma coisa. Se você faz uma oração e não teve resposta de Deus, e já desiste, já esmorece, o que vai acontecer? Você vai desistir do processo. Ah, minha mulher é estéril mesmo, quer saber? É o que Deus tem para nós. Não foi o que Isaac fez. A Bíblia diz que Isaac orou insistentemente por sua mulher. Ah, meu marido não quer saber de vir na igreja, mas eu estou orando por ele insistentemente. Coloco o nome dele no altar de Deus todos os dias, porque eu creio que um dia ele vai estar sentado do meu lado. É assim que tem que ser, irmã. É assim que tem que ser. Se você não é insistente na tua oração, se você não faz uso dessa arma poderosa, você não consegue receber a bênção, você não consegue progredir, você não consegue sair do lugar. Por quê? Simplesmente porque você não ora. Não sai do mesmo faturamento, não sai dos mesmos clientes. Por quê? Porque não ora, não coloca nada diante de Deus. E tudo que o Senhor precisa é de incenso ali, ó. Oração, subindo todos os dias diante dele, porque vai chegar uma hora que ele vai ouvir a tua oração e vai responder a tua oração. Foi o que aconteceu com esse homem. E o Senhor ouviu as suas orações e a sua mulher concebeu. Ou seja, em outras palavras, Isaac orou, Isaac foi insistente, ele pagou o preço que ele tinha que pagar, ele fez o que ele poderia fazer, e Deus respondeu a sua oração, e aquilo que era um problema, agora já não era mais um problema. Eu te pergunto, qual é o teu problema? Talvez não seja a esterilidade, mas talvez seja um problema conjugal, talvez seja um problema com os filhos, talvez seja um problema comercial, profissional, não sei. Mas a Bíblia me ensina que eu preciso orar, e se eu orar as coisas vão melhorar. Agora por que não melhora? Porque não há oração. E eu não conheço a tua intimidade, mas você conhece. E você sabe muito bem que dentro de você agora há um grito: eu preciso criar vergonha na cara. Cutuca alguém perto de você, vem, e está falando com você, né? Ou seja, isso significa dizer que você precisa pagar o preço. Isso significa dizer que você precisa dobrar mais os seus joelhos, fazer aquilo que você parou de fazer. Coloca diante do Senhor o teu problema, porque se você crê em Deus, não basta crer. Ah, eu creio, Deus vai fazer quando Ele quiser, assim? Então fica sentado esperando. Não, porque Deus tem um propósito, Deus tem um tempo, não é Cronos, é Kairos, é o tempo de Deus, as coisas vão acontecer tudo no tempo de Deus. Então faz o seguinte, meu irmão, senta na igreja, cruza os braços e fica esperando. É isso que você quer para você? O Senhor espera uma reação tua. O Senhor deseja ver você clamando diante dEle. Porque quando você faz isso, você está reconhecendo quanto você depende dEle, quanto você precisa dEle. Porque se Ele não mover algo, você não sai do mesmo lugar. É assim ou não é, amados? É assim ou não é, igreja?
Presta atenção no que a Bíblia diz. Isaac foi insistente. É o que está faltando para muita gente hoje na igreja. A maioria das pessoas desistem da caminhada por preguiça, por medo, por não querer pagar o preço, por achar que é difícil, por não saber administrar a guerra espiritual, a resistência das trevas. Ela não consegue entender algumas questões e ela escolhe o caminho mais fácil, que é o da desistência. Mas a Bíblia me ensina em Mateus capítulo 24, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então entenda, existe um caminho, existe um tempo, existe toda uma vida, uma longa caminhada, aonde eu nunca vou poder desistir. É o que a Bíblia me ensina, é o que o Evangelho ensina. Então, para os cristãos, não há espaço para desistência. Repete isso alto comigo. Para os cristãos, não existe espaço para desistência. Então fala para o teu irmão, nós não temos essa opção. Eu vou desistir. Você não tem essa opção. Já viu o casal que quer separar? Depois de ter feito uma aliança no altar? O que eu falo para o casal, você não tem essa opção. Por quê? Porque é mais fácil separar do que orar, jejuar, pagar o preço, esperar o tempo da restauração, ver Deus fazendo. Então o caminho mais fácil é o caminho da separação. Quer saber? Não dá mais, vamos separar. Enquanto que tanto o homem quanto a mulher deveriam estar de joelhos diante do Senhor, clamando noite e dia, todo momento: Senhor, muda o meu casamento, Senhor, restaura o meu casamento, muda o meu marido, faz dele um marido melhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, falando com Deus todos os dias. Mas as pessoas escolhem o quê? O divórcio. Mas nós não temos essa opção. O caminho da desistência não é para os cristãos. Amém? Muita gente deixa de receber de Deus simplesmente porque não ora. Simplesmente porque não ora. E porque não ora, as coisas não acontecem. E porque as coisas não acontecem, acabam desistindo. Sabe quem são essas pessoas? São pessoas que ficam paradas, esperando cair do céu. Você consegue olhar para esse mesmo irmão e falar para ele: não fica parado, porque nada cai do céu, só chuva. Faz a tua parte. Não é para parar de falar, fala para ele, faz a tua parte. Cria vergonha na cara e vai orar, porque a coisa vai melhorar. Cria vergonha na cara e vai orar, porque vai melhorar. É isso, se você entender isso hoje já valeu. Porque o ir orar é a tua parte que você não está fazendo. 50% dos atendimentos pastorais não existiriam se as pessoas entendessem isso. Sim, tem casos complexos, tem casos que tem que sentar, conversar, investir horas. Mas tem casos que eu fico assim. Dá vontade de puxar a orelha, dar um chute no traseiro e falar: vai orar, vai. É o que está faltando. Cria vergonha na cara. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel. É muito mais fácil pedir uma oração do que dobrar os joelhos e buscar a Deus. É assim ou não é? É assim ou não é, amados? É mais fácil, amados. Essa é a verdade. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 a versículo 12. Quem achou, dá um glória. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Diz: Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Grifa isso aí, amado. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu o que? Grifa isso: perseverando ela em orar perante o Senhor, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Versículo 21, 19 agora, né? E Eli observou a sua boca, versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Presta atenção nisso, amado. A Bíblia fala que essa mulher, ela vai ao templo. E o ponto aqui, o interessante é que em nenhum momento você vê essa mulher pedindo oração ao sacerdote. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que ela foi ao templo, e ali ela se derramou diante do Senhor, ali ela perseverou em oração, ali ela investiu tempo em oração, e ali ela chorou abundantemente. E é tão certo esse cenário que diz que o sacerdote, ele veio até ela. Você leu isso aí, amém? O sacerdote, ele veio até ela, porque achou que ela estava embriagada, porque ela não parava de chorar e de falar, e não conseguia entender o que estava acontecendo, mas ela estava orando. Diferente de alguns hoje, que vão à igreja para pedir oração. Entende isso? Não que você não mereça oração, nós ficamos, pode vir no final do culto receber oração, não é isso. Eu não estou dizendo aqui que os pastores não oram mais a partir de hoje. Eu estou dizendo que você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer a tua parte. Você pode buscar a Deus. Não tem a ver só com ir ao templo, mas tem a ver com aprender no templo e orar ao Senhor, buscar a Deus, fazer aquilo que só você pode fazer. Sabe que a Bíblia fala sobre isso? Anota esse versículo, Hebreus 14:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha o que a Bíblia está dizendo, amados. Nós precisamos chegar com confiança ao trono da graça. Como que nós fazemos isso? Como que nós chegamos ao trono de Deus? Como, igreja? Orando. Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos socorridos, ou em outras traduções, ajudados no tempo oportuno. Então a Bíblia me mostra esse caminho. Eu preciso chegar com confiança diante de Deus e apresentar a minha causa, para que assim eu possa ser ajudado. Quem está entendendo isso? Então eu chego com confiança diante de Deus, exponho a minha dificuldade, apresento os meus problemas, e aí eu recebo o auxílio de Deus. Olha o que Mateus 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então repete comigo, amados: aquele que pede, recebe.
Então essa é a causa de muita gente não receber, porque não pede. A Bíblia também me ensina que aquele que não recebe está pedindo mal. Então tem aquele que pede mal, pede para gastar em seus prazeres. Amém? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A Bíblia fala sobre isso também. Mas a mesma palavra está dizendo em palavras de Jesus, Sermão do Monte. Jesus está dizendo: pedi e dar-se-vos-á. Como que eu peço algo para Deus? Orando. Simples assim. Foi exatamente o que Isaac fez. Ele tinha um problema, e ele se voltou para Deus e buscou o socorro ou o auxílio de Deus. O pastor pode fazer oração para você aqui no final do culto, mas se você for para a tua casa e não manter isso diante de Deus, não manter vivo o que foi colocado na presença de Deus, não colocar lenha todas as manhãs, o fogo vai se apagar e você vai desistir porque nada aconteceu. Agora, se você for alguém que insistentemente se apresentar diante de Deus todos os dias com a tua causa, Ele vai receber a tua oração, vai responder a tua oração e vai mudar a tua causa. É o que a Bíblia me ensina. Agora, para nós finalizarmos aqui, sabe por que Isaac foi tão insistente em suas orações? Quem arrisca? Exatamente. Isaac conhecia as promessas que Deus havia feito, desde o pai dele até ele. Como se você estivesse dizendo para Deus: Senhor, como é que minha mulher é estéril, se o Senhor prometeu tudo aquilo para o meu pai? Eu estou debaixo dessa promessa, como é que a minha esposa não vai gerar? Como é que aquilo que o Senhor disse que aconteceria na minha vida não pode acontecer? Tu és fiel, a tua palavra não volta, a tua palavra se cumpre. E porque ele conhecia a promessa de Deus sobre a vida dele, ele não desistiu. Eu te pergunto, você conhece a promessa que Deus tem para você? Quem aqui está debaixo de promessa? Se existe um ano que nós estamos como igreja debaixo de promessas, esse ano é 2017. E o que nós precisamos fazer? Orar. Porque Deus já falou que vai melhorar. Mas se eu não estou orando, se eu estou me esquecendo daquilo que Deus disse, determinado culto, determinada leitura em casa, determinado momento a sós com Ele, eu estou desistindo daquilo que Ele disse. E aí é fácil desistir, mas o combustível de Isaac foi manter viva as promessas de Deus na vida dele. Procura alguém que você não conhece, próximo a você, e diga para ele assim: mantenha viva você também as promessas de Deus, as promessas que Deus lhe fez um dia, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Aplauda ao Senhor bem forte.